TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Reforma da Previdência. De que reforma, afinal, nós estamos falando? Essa pergunta o faço como provocação para dizer que, efetivamente, o conteúdo dessa reforma, ela não está sendo explicitada para os mais interessados, que são as pessoas. Os próprios deputados na Câmara têm reclamado bastante que, para obter os macro e microdados, as tabelas dessa reforma, foram preciso fazer injunções junto ao presidente da República e ao ministro Paulo Guedes várias vezes, porque esses dados inicialmente foram declarados sigilosos. Dos marcos do capitalismo, o que representa a reforma da Previdência para um país com as características do Brasil? Longevidade passando dos 74 anos, por exemplo, uma pobreza ainda bastante significativa, regiões desiguais demais em relação ao resto do país, e a reforma se nos apresenta como sendo a panaceia para todos os problemas do país. Pelo menos é assim que o governo tem comunicado. Por exemplo, vai resolver o problema fiscal do Brasil, vai retomar o crescimento do país, diz o governo, vai gerar os 14 milhões de empregos para os quase 14 milhões de desempregados, vai trazer os investimentos internacionais. Tudo isso é o que está sendo prometido, é o que está sendo dito pelo governo. Será mesmo assim? É para discutirmos todos esses pontos da reforma da Previdência que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Como os senhores podem observar, o programa hoje tem um formato diferente. Eu estou sentado aqui na mesa e teremos hoje apenas a participação de mais dois convidados. O professor Flávio Ataliba, secretário executivo do Planejamento, que é o nosso convidado especial, e o professor doutor Clésio Arruda, que integra a nossa bancada de analistas. Vamos, portanto, nesses 3 próximos blocos, discutir todos esses aspectos da reforma da Previdência para tentar fazer com que você, assinante, possa finalmente conhecer em que prejudica, em que beneficia e o que representa essa reforma, como disse, dentro de um país capitalista como o Brasil. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado especial o professor Dr. Flávio Ataliba, secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará. E para debater com o professor Flávio Ataliba, nós temos a participação do também doutor sociólogo, professor Clésio Arruda. E vamos discutir hoje um assunto que é bastante complexo pela sua tecnicidade, pelo desconhecimento da população, que é a reforma da Previdência, que está sendo apresentada como a panaceia para todos os males enfrentados hoje no Brasil. Ao dizer isso, não estou aqui dizendo que a reforma não é importante e que ela não tem que ser feita. Claro que a reforma é importante e tem que ser feita. Mas em que medida esta reforma tem essa importância e o que efetivamente ela poderá mudar na vida dos brasileiros? Professor Flávio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Arnaldo, pelo convite. Amigo aqui, o Clésio, parabenizá-lo também pela participação sempre muito importante no seu programa. E
também dando aí os parabéns pelo programa Observatório, que tem sido já uma marca na televisão no estado do Ceará. Aliás, a propósito do observatório, só uma comunicação para você, assinante, o professor Flávio Ataliba, na última semana, lançou o Observatório do Federalismo Brasileiro, um órgão institucional criado no âmbito da Secretaria de Planejamento e Gestão, que terá como objetivo, e aliás a ideia é pioneira, é o primeiro Observatório do Federalismo Brasileiro no Brasil. Qual é a ideia? A ideia é lançar um olhar não só sobre a economia do estado do Ceará em prioridade, mas lançar um olhar sobre a economia nas demais 26 unidades da federação, ou seja, nos 25 estados mais o Distrito Federal, para entender qual é a movimentação hoje em relação à economia do Brasil como um todo e de cada estado, os tributos desse estado, a mudança na legislação, como será esse novo pacto federativo, né, para as unidades federadas, estados e municípios, quais são, digamos, as práticas de governança exitosas existentes hoje no Brasil, que se possa, portanto, traçar análises comparativas e trazer essa expertise para o Estado. Quero parabenizar o professor Flávio pela iniciativa. Por coincidência, o programa aqui é Observatório, e lá é o Observatório do Federalismo Brasileiro. Mas antes de entrar na questão da Previdência, Arnaldo, e já pegando carona, já que você falou do Observatório, da CEPLAG, a ideia é exatamente essa. A gente tem dificuldade, quando você está na gestão, de identificar como os movimentos na economia nacional rebatem nosso Estado. Porque você precisa antecipar esses movimentos. Por exemplo, se está anunciado aí, se a reforma da Previdência não passar e o mercado resolver dar um ataque especulativo no câmbio, aí o câmbio sai de R$ para R$ 5,00, por exemplo. Aumenta aí o quê? 20%. Então, a questão é como o Estado tem grande parte dos seus empréstimos em dólar, se o dólar sobe, ele vai precisar de mais recursos. Então, preciso, de alguma forma, antecipar esse movimento e já se organizar internamente para ter recursos para essas despesas. Mas, na verdade, isso serve para várias áreas, como você já colocou, e um ponto especial é que o observatório ele pode ser muito importante, Arnaldo, de ajudar os nossos parlamentares que estão lá na Câmara Federal, no Senado, porque diversas pautas nacionais têm reflexo. Isso, para uma regulação mais eficiente. E aí você precisa de conhecer essa movimentação na legislação federal, né, esse apoio aos deputados para que eles votem de maneira correta matérias de interesse do nosso Estado. Então, o Observatório também tem essa vertente. Né? Ou seja, se regula muito na especulação. Né? Se trouxer a base de dados real, quer dizer, as regulações propostas, a legislação no Estado e entre Estados, a partir do governo federal, ela tem uma possibilidade de ser, quer dizer, mais efetiva nos seus resultados. Porque a gente não regula com base concreta e nem acompanha os resultados da regulação. E além disso, assim, o Brasil durante muito tempo, e aí já tem a ver com a nossa discussão sobre a Previdência, o Brasil há muito tempo perdeu a capacidade de planejar. O que é planejar? Planejar é você se antecipar aos problemas. Né? A Previdência, por exemplo, é um grande problema que nós temos hoje no país, mas ela não veio do dia para a noite. Ela não aconteceu agora. Você vem durante os últimos 30 anos, todos os estudos mostrando que entraríamos nessa situação. Por exemplo, o futuro chegou, né? Chegou. A massa de informação que o Observatório vai produzir, através dos mais de 20 pesquisadores técnicos nas mais diversas áreas. Inclusive, você está no Observatório como nosso consultor político, né? Você que foi convidado e vai nos ajudar a entender essa dinâmica política no país e como isso reflete no Ceará. Isso é importante também. E, aliás, me sinto muito honrado com o convite quando foi feito, porque realmente essa movimentação legislativa dentro do Congresso Nacional precisa ser bastante acompanhada. E você tem agora, pelo menos aí, 3 ações em tramitação. A própria reforma da Previdência.
a reforma tributária, que paralelamente já começou a tramitação, e o ministro Paulo Guedes acabou de anunciar que já vai dar entrada no Pacto Federativo pelo Senado, né, para que possa ganhar tempo. Então, você imagina... Mas, Arnaldo, isso aí, você citou os 3 grandes temas, por exemplo, mas tem um tema já paralelo, que é a questão da novo marco regulatório para a infraestrutura no Brasil, saneamento básico. Está lá discutido no Senado. Aliás, como é que isso reflete na gente? Aprovado pelo Senado. Aprovado pelo Senado. Então, assim, tem macro pautas, mas tem diversas pautas micro que não deixam de ser tão importante, que a gente precisa entender isso. Você tem a legislação, na verdade, constitucional, chamemos assim, mas você tem uma legislação infraconstitucional, que essa aqui é do dia a dia. Do dia a dia. Precisa e se não acompanhar, a gente realmente pode ser pego de surpresa. Agora, voltando à Previdência, eu acho que assim, sua fala inicial ela foi muito rica, porque você já colocou ali diversas angulações do problema da Previdência, né? E talvez hoje seja o problema mais importante no país, essa discussão, né? Pois é, com base no editorial de abertura, a minha ideia foi exatamente introduzir o assunto, o que é a Previdência, o que representa a Previdência num país capitalista com características de desigualdade, por exemplo, como o Brasil. Tá. Eu acho assim, o ponto de partida da discussão, que é a Previdência. Previdência é um arranjo institucional que pode ser feito pelo setor público ou pela iniciativa privada, mas basicamente ela sempre tem o aval do setor público de garantir renda para quando uma pessoa se tornar inativa. Ela pode se tornar inativa pela própria idade, né? Você diminui a capacidade de trabalho, então, ou ela pode se tornar inativa por algum motivo, um problema de invalidez que não permita mais trabalhar, ou mesmo quando ela não tem renda e o seu cônjuge tem renda, na morte do cônjuge ele recebe uma pensão. Então, a Previdência trata basicamente desses 3 pontos iniciais. Vou dar uma de Ciro Gomes, repara-se, né, que o professor Tadeu falou cônjuge. Cônjuge. Agora... É porque tem um juiz aí que fala cônjuge. Agora, uma pergunta de fundo, vamos dizer assim, uma pergunta de princípio, que eu acho que essa que é a discussão, assim, qual é a finalidade da Previdência, né? A Previdência tem que atender a que objetivos? Então, quando eu falo garantir renda para a inatividade do indivíduo, na verdade, eu posso ter aquele indivíduo, Clécio, que não garantiu renda, ele contribuiu a vida toda, mas não foi suficiente para garantir sua renda. Ou ter outros que nem contribuiu. Entende? Então, assim, qual é o princípio básico da Previdência? Primeiro princípio é que se mistura com a questão assistencial, é você garantir renda para aqueles que não conseguiram, por vários motivos, chegar à idade de se aposentar e ter recursos. Então, esse problema, ele é tratado no âmbito de combater a pobreza. Por isso que a Previdência tem também o setor da Seguridade Social. Exatamente, moeda social. Então, a questão assistencial, a questão de combate à pobreza é uma angulação do problema, tá certo? A outra angulação do problema previdenciário aí não estamos mais falando pessoas de até um salário mínimo, pessoas que não conseguiram contribuir, mas a outra questão é que as pessoas de alguma forma precisam se proteger às flutuações econômicas, né? E o sistema capitalista, por si só, ele possui momentos de expansão, de contração, que as pessoas perdem empregos e aí tal. Então a Previdência ela tem que servir também para esse motivo. Qual é? De garantir uma certa estabilidade de renda durante a sua velhice, tá? Independente do ciclo econômico, vamos dizer assim, uma linguagem mais técnica, mas no momento que você já está aposentado, tem lá seus recursos contados para comprar um remédio, para ter uma vida mais sossegada do ponto de vista de algum benefício, algum conforto que você tenha, você não pode estar sujeito às flutuações econômicas, porque aí você vai deixar de comprar o remédio, né? Então, nessa angulação, nesse objetivo, a Previdência ela ganha um caráter público. Por isso que nós entramos aí na discussão do sistema de repartição público, que é
O sistema de repartição, ele é baseado nas transferências de jovens para idosos. Ou seja, o jovem que Contribui para idosos aposentados, na certeza de que esses jovens, ao se tornar idosos, uma outra geração de jovens vai contribuir para ele. É um pacto social, intergeracional, mediado pelo Estado. Por que há esse pacto? Porque exatamente o Estado, ele garante numa determinada faixa de renda, no sistema de repartição, a renda que o aposentado precisa para evitar que as flutuações econômicas afetem a vida dele. Aí você pode discutir, mas qual o tamanho desse pilar? 5 salário mínimo, 10, aí é outra discussão. Só para finalizar, e o terceiro objetivo do sistema de previdência é ele garantir poupança para o próprio desenvolvimento econômico. Porque quando as pessoas começam a poupar, aí já estou falando em outro regime de capitalização, você contribui para si próprio, mas você não vai precisar desse dinheiro agora. Você vai precisar de dinheiro daqui a 30 anos. Então, eu vou pegar esses recursos que você está acumulando agora, que todo mundo está acumulando, vou juntar e vou aplicar em algum investimento produtivo, que vai ter um retorno mais longo, mas vai casar com a necessidade futura desse. Então, o terceiro pilar, o terceiro objetivo que um sistema previdenciário tem que cumprir, que é uma fonte de poupança nacional para os investimentos no país. Ou seja, o Estado brasileiro é o garantidor dessa poupança geral da sociedade. Então, isso conclui que o sistema previdenciário, para ele ser saudável, para ele cumprir seus objetivos, ele precisa de 3 focos. O primeiro, combate à pobreza. O segundo, um sistema de repartição que garanta a renda para evitar a flutuação econômica. E o terceiro foco é poupança nacional para os investimentos. Essa é a função socioeconômica da são Previdência. Os princípios. Isso. O problema é que a discussão que está colocada aí, ela foge desses princípios. Então, se vocês aceitam que esses são os princípios básicos, primeiros de um sistema de repartição, nós temos que desenhar um modelo baseado nesses princípios. A questão é, que aí coloca o Clésio na jogada, o desenho que está sendo feito atualmente, o que já existe, ou a proposta nova do governo está atendendo esses princípios? Essa é a grande questão. Perfeito. Eu queria voltar aqui um pouquinho para a questão intergeracional, porque elas são imbricadas uma na outra, né? A questão que a gente está aí pensando, a estabilidade, o desenvolvimento futuro do sistema, a permanência no longo prazo, né? Então, para isso, a gente precisa voltar, né, para entender em que momento se gesta a ideia da Previdência, né? Embora a gente retome os lemas do iluminismo, né, liberdade, igualdade, fraternidade, até porque o sistema previdenciário está vinculado ao lema solidariedade, né? Então, é essa ideia que está na base da Previdência, junto com a educação. Eu queria fazer aqui uma menção rápida a um cidadão francês, que inclusive é prêmio Nobel, que é Léon Bourgeois, que luta pela primeira vez no campo político com a ideia do quase-contrato, né? Ou seja, a ideia do quase-contrato seria um contrato tácito, assumido pelas gerações, onde ao chegar, quer dizer, eu chego nessa geração e eu tenho uma dívida contraída com as gerações passadas, né? Aquela geração que produziu tecnologia, conhecimento, que me deu os instrumentos educacionais e tecnológicos por o qual eu vou usar e tenho essa dívida que eu tenho que saldar não com a geração anterior, mas com a geração futura. Quer dizer, então é essa lógica que a gente faz essa vinculação intergeracional. Quer dizer, eu enquanto da geração atual, recebo um legado da geração anterior e assumo o contrato tácito de cumprir com a geração que está por vir, de legal que eu recebi acrescido, né, do esforço conjunto nosso, né, a partir da força de trabalho empreendida, o jornalista, o economista, o sociólogo, o engenheiro, né? Então essa combinação aqui ela vai enriquecer o que recebeu e passar para frente. Ora, nesse meio, a gente tem aqueles que infelizmente, por questões de nascimento, por questões de doença, né, ou alguma outra fatalidade que não está sob o controle, ele pode não vir poder participar, pode estar impedido. Então, como nós vamos trazer esse indivíduo para essa participação? Em um país
de desenvolvimento tardio, formado por uma população com índices altíssimos de pobreza e desigualdade como o nosso, percebe o assinante, quão mais importante torna-se a Previdência Social para o Brasil se não desrespeitar, se não ferir o princípio da solidariedade, que essa é uma discussão que está sendo posta nesse instante no Congresso, que é porque o projeto que aí está fere, contraria, né, esse princípio. Que é importante a gente discutir o seu modelo atual, porque se ele fere a ideia da solidariedade de forma muito forte, a gente pode ter um corte, né, onde você pode levar um individualismo em que o futuro é completamente incerto. Quer dizer, cada um por si. Né? E esse cada um por si desmonta toda a lógica que estava sendo colocada aqui pelo Ataliba. Né? Quer dizer, quando a gente pensa a educação caminhando junto com a Previdência em todo aquele sentido, seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença, quer dizer, no seu conjunto, a gente está gerando uma estabilidade futura. Na estabilidade do plano da educação, onde os indivíduos vão estar aptos a trabalhar com essa tecnologia mais aperfeiçoada, e os indivíduos que, inclusive, manterão o consumo mesmo depois de sair do sistema produtivo. Então, e aí a gente não teria assim, as questões dos marcos temporais, né? A gente tem que pensar que isso se fortalece pós grande crise de 29 e 30 e Segunda Guerra Mundial. Esses dois elementos que trouxeram uma insegurança enorme, né, para o funcionamento do capitalismo. E pensar uma boa previdência é pensar, na verdade, num capitalismo organizado, né? Ou seja, um capitalismo que pensa no seu futuro, que planeja. Né? Daí a ideia de que sistema seria o sistema ideal. Queria só para alimentar a discussão para frente, quer dizer, temos que pensar hoje, dada a complexidade, né, da sociedade que nós chegamos no momento atual, que essa burocracia ela tem que ser uma burocracia flexível. Né? Então essa burocracia flexível ela tem que pensar, inclusive, o sistema previdenciário de forma flexível. Quer dizer, categorias profissionais, o Ataliba inicia aqui falando das regiões e as suas economias que têm as suas particularidades. Quer dizer, como é que a gente pode alimentar a arrecadação para o fundo previdenciário a partir desse conhecimento. Aliás, uma coisa que a gente tem pensado, né, ou não tem pensado, na alimentação do fundo. A gente só tem pensado no gasto, a gente não tem pensado em como é que nós vamos trabalhar esse fluxo de entrada. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, porque a produção já nos informa que o primeiro bloco já se esgotou. E quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão sobre a Previdência, professor Flávio, partindo da premissa, da explicação do que são os regimes. O regime próprio, o BBC, o regime geral, enfim, todas essas questões que é algo inacessível na comunicação para as pessoas poderem entender. E o nosso objetivo aqui é exatamente fazer isso, fazer com que as pessoas entendam da melhor forma possível algo tão complexo nessa linguagem tão didática que vocês estão aqui a apresentar. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidado especial o secretário de Planejamento e Gestão, secretário executivo de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará, o economista professor Flávio Ataliba. E debatendo com o professor Flávio Ataliba, nós temos o sociólogo professor Clésio Arruda. Estamos discutindo, óbvio, a Previdência Social, a reforma da Previdência. Uma das coisas que está mais, assim, presente na mente das pessoas, até as mais simples, é que o governo, com essa reforma do jeito que está propondo, economizará algo em torno de 1.342 bilhões em 10 anos. Isto é apresentado de forma massificada pelo governo. Vamos então explicar aqui, professor Ataliba, para as pessoas entenderem o que isso significa. Desse 1.342 bilhões, não sei se é 42, 48, enfim, sei que é mais de 300 bilhões, segundo os críticos deste projeto, desses, apenas 200, nem menos de 300 bilhões destinam-se, portanto, à aposentadoria rural, aos BPCs, ou seja, ao lado mais pobre, porque é nesse aí que se está impondo na economia, as maiores perdas, os maiores cortes. Vamos explicar isso para que as pessoas todas possam entender. Arnaldo, baseado nos 3 princípios que nós colocamos no início, no primeiro bloco, que é um princípio que a Previdência precisa combater pobreza, quer dizer, um caráter assistencial, quer dizer, combater pobreza no sentido de garantir renda para quem chegou renda mínima, diga-se, há 65 anos, 70 anos, tem uma renda para terminar a vida minimamente digna. Uma parte de repartição, que é a transferência de renda entre gerações, que o Clésio falou muito bem da questão. O Clésio, repartição, ele vem nesse âmbito da solidariedade, né? Porque as gerações se ajudam nesse sentido, mediado pelo Estado. Então, é o caráter solidário da repartição. E a parte capitalizada, que é a parte, aqueles que têm uma renda mais elevada, pode fazer sua própria poupança, e aí é legítimo. O grande problema hoje no Brasil, e o Arnaldo já tocou nesse assunto, é que existe uma confusão muito grande de entender os conceitos. Então se constrói uma reforma da Previdência, como essa que o Paulo Guedes aqui mandou para o Congresso, desalinhada com esses princípios. Então, no momento que você desalinha com esses princípios, você gera uma confusão muito grande de qual seria uma reforma ideal. Porque se eu digo que algo é ideal, esse ideal ele está subjugado a alguma ideia anterior. Né? O que é ideal? O ideal é que se atenda a esses 3 princípios. Então, o primeiro ponto é que a emenda a PEC 06, encaminhada para a Câmara Federal, ela é muito confusa no atendimento desses princípios. Vou explicar por quê. A Constituição de 88, ela, ao criar o orçamento da Seguridade Social, ela colocou no mesmo orçamento despesa do SUS, da saúde, colocou todos os programas assistenciais, BPC, a aposentadoria rural. A aposentadoria está no RGPS. Todos os programas sociais, Bolsa Família, está aqui também, e colocou a Previdência. Então você tem saúde, a LOAS, que são os programas sociais, e tem a Previdência. A Previdência tem o RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que é o regime que a instituição que dirige o RGPS é o INSS, que é a Previdência dos Trabalhadores. No RGPS, você tem por volta de 30 milhões de brasileiros beneficiados. Eles contribuem até R$ 5.839,43, numa alíquota que vai de 8 a 11, dependendo do salário do cara, e a contribuição patronal é
20% do salário total. Veja que o trabalhador contribui até 5.800, mas o empresário contribui em cima do salário bruto dele. Então, grande parte do funding, do financiamento do RGPS, aí por volta de 80% a 90%, Arnaldo, é contribuição patronal. Isso já é muito grave, por quê? Porque se na proposta se retira do Guedes ele está dizendo que vai acabar a contribuição patronal para quem for para capitalização, isso vai gerar um problema muito grande, porque eu vou ter, é o que se chama na economia, eu vou segmentar o mercado. Eu sou um empresário que eu tenho o Arnaldo trabalhando para mim, eu pago 20% em cima do salário do Arnaldo, tá certo? Mas o governo me deu a opção de criar, de ter uma outra previdência que eu pago zero em cima dele. O que eu faço? Eu demito o Arnaldo e vou contratar alguém no lugar do Arnaldo que eu vou pagar zero de contribuição. Então, a tendência é o quê? Você trocar trabalhadores custosos por trabalhadores mais baratos. Isso vai gerar um problema gigantesco e eu acho que eles não se perceberam desse problema. Além do mais, quando eu evito que no novo sistema não terá contribuição patronal, eu estou perdendo 90% do funding ou do financiamento desse segmento. Então, esse 1 trilhão que você falou aí já não é mais 1 trilhão, porque eu vou perder aí pelo menos na contribuição patronal e uns 400 a 500 bi. Cadê essa conta? Ele não está fazendo, entendeu? É uma lógica... Assim, a coisa está encaminhada. Ela está encaminhada, Arnaldo. Ela está encaminhada de forma... Eu vou dizer assim, eu não queria usar uma palavra mais grosseira, mas há um despreparo no entendimento do problema. É que se eu proponho uma reforma sob a alegação que eu tenho que corrigir um déficit que hoje já gera em torno de 290 bilhões ano, como é que eu abro mão de 90% de arrecadação? É isso, e ele não está sabendo disso. Como é? Qual é a lógica disso? Só para finalizar, o outro que está dentro da Seguridade Social é o RPPS, que é o regime próprio da Previdência dos Servidores, que são os funcionários públicos. Eles contribuem de 11%, aí tem Estado já 14%. O Ceará é um desses? 14%, e o Estado coloca aí o dobro, 22%. Aliás, o Estado o Ceará está colocando 28%. Então, o que acontece? Quando você olha a Seguridade Social como um todo, aí é o debate que está colocado, até 2014 você não tinha déficit no orçamento da Seguridade, mas a partir de 2015 começou a aparecer déficit na Seguridade. Mas quando você olha para dentro da Seguridade, do orçamento, quando você olha para o orçamento do RGPS e do RPPS, no RGPS você tem um déficit de 195 bilhões de reais, ou seja, as contribuições não são suficientes para pagar todos os benefícios, fica faltando 195 bilhões. No RPPS fica faltando 90 bilhões. 90 bilhões. E o que é interessante é que no RPPS você tem 1 milhão de pessoas. No RGPS você tem 30 milhões. Olha a diferença. É muito grande. Aí o que acontece? Como e o déficit fiscal em 2018, o déficit do governo, que o governo não conseguiu fechar suas contas, é na faixa de 125 bilhões. Então, deduz-se que grande parte desse déficit fiscal do governo, ele vem do déficit do RGPS e vem do déficit do RPPS. Por isso que há a necessidade de discutir como eu reformar a Previdência para evitar esse déficit. Essa é a grande questão. O problema, aí que é os assuntos técnicos, para a gente explicar. O problema qual é? É que, como o orçamento da Seguridade Social tem os dois e tem outras coisas, os caras consideram que, por exemplo, a aposentadoria rural seja previdência também. Mas a contribuição na aposentadoria rural é muito baixa, porque ali é mais um problema de assistencial do que um problema de previdência. Qual é, então, a conclusão desse debate? É que você precisa retirar daqueles que são responsáveis, entre aspas, na geração do déficit, aqueles que precisam ser analisados ou precisam ser enquadrados não como contribuintes, mas como pessoas pobres. Então, se você tira... Que é o lado social da Previdência. Então é o seguinte, ó,
não é a Previdência Rural, dentro do RGPS, a Previdência Rural é o que tem o maior déficit. É claro que tem o maior déficit, porque os benefícios, as contribuições não são suficientes para pagar os benefícios. Sim, tudo bem. Então, considera esse grupo aqui, não como participando da Previdência, mas participando de quê? Da assistência. Da assistência. Então, leva essa turma para o lado da assistência, leva essa turma junto com o BPC, leva essa turma junto com o Bolsa Família. Faz o remanejamento. O remanejamento, e aí esse cara vai ser pago pelo Tesouro. Né? Se a sociedade brasileira, ela entende que ela precisa ter a solidariedade, então eu tenho que colocar isso explicitamente no Tesouro. Ó, Tesouro, olha, sociedade brasileira, nós temos esse contingente de brasileiros, infelizmente, são pobres, são miseráveis, são idosos. Vamos solidariamente saber que o Tesouro vai retirar do seu orçamento para pagar essas pessoas um mínimo de dignidade. Como faz hoje, por exemplo, com o Bolsa Família. Com o Bolsa Família. Assume isso como... O governo disse assim, olha, existem pessoas vivendo na extrema pobreza, nós vamos auxiliar essas pessoas com R$ 85,00 mês por cada pessoa, tá? Isso importa hoje em torno de 11 bilhões mês, é o que é de mais barato do Brasil para o benefício que presta, e a sociedade concordou. Mas esse é o problema, esse é o problema, porque no momento que ele pega o BPC, por exemplo, que é um salário mínimo a partir de 65 anos, eu quero dar R$ 400,00 a partir de 60 anos, o que está acontecendo? Eu estou misturando os conceitos. Eu estou misturando que aquele dali não é um problema previdenciário, é um problema assistencial. Se é assistencial, ele tem que ser tratado como assistencial. Assim, como combate à pobreza. Entendeu? Taliba, eu queria ver se você... Se ficou claro aqui ficou para o ficou, se você quiser aí, não, ficou. Adicionar aí... Eu queria tirar o Clésio vai aí... Eu queria tirar, inclusive, uma dúvida aqui, nas todas essas contas aqui que você levanta, para eu conseguir aqui uma linguagem mais acessível, porque a minha, que não sou técnico do assunto, nós temos esse fundo, assim, pensar aqui, simplificando, o INSS. Tá lá, nós temos esses contribuintes, para espanto meu, é um percentual pequeno, 31% da força de trabalho que contribui, né? Porque você tem uma margem de informalidade. Isso aí é outro ponto que... Esse ponto, Clécio, por exemplo, da informalidade, ele é... Aí, eu acho que tem outra questão, assim. Por que é que chegamos a esse déficit? Por que é que o RGPS e o RPPS apresentam esse déficit e a tendência é crescente? Essa é a questão. RGPS, Regime Geral da Previdência Social dos trabalhadores da iniciativa privada. Isso. Mas minha dúvida, em cima do que você falou, nós temos esse fundo, nós já temos aqueles que estão os beneficiários, que estão aposentados, e tem os que estão, os que estão se preparando para entrar, essa formação aí dessa nova geração que vai entrar. A gente faz essa mudança, e como você colocou, vai ser mais atrativo para o empresariado contratar no novo regime. Quer dizer, como fica esse regime que está em curso? Sim, né? Quando a gente vai ter, a gente já tem um grupo de pessoas que já está aí, aqueles que faltam 10 anos, mesmo que estenda. Quer dizer, não compensa mais ele voltar para o regime novo, ele tem que seguir. Isso aí, perfeito. Essa é uma das complicações. Eu chego já lá, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu preciso explicar uma parte para a gente chegar lá. Você vai conseguir explicar? Eu vou explicar. A pergunta é a seguinte, esses números que eu apresentei são de 2018, mas os caras perguntaram tudo mais. Lá em 2006 não estava assim. Se você olhar as curvas de benefícios pagos e contribuições, a curva do benefício pago ela é ascendente mais rápida do que aqui. Em 2015, por conta da crise, isso agrava, a abertura é bem maior. Então, o que é que acontece? Nós temos esse déficit na Previdência hoje, no RGPS e no RPPS, não foi ocasionado agora, ele vem lá de trás um pouquinho a cada ano, e agora a coisa tomou um tamanho. Por quê? Porque, primeiro, a taxa de natalidade, ela vem se reduzindo. As mulheres, em 1960, tinham 9 filhos, né, por mulher. Hoje, aqui, ano que vem, em 2020, a expectativa do IBGE é de ter 1,5, ou seja, para cada 3 mulheres, 2 filhos. Então, se a base está diminuindo, a base de contribuição, se está nascendo menos pessoas, e como o sistema no Brasil majoritariamente é de repartição, é de contribuição entre gerações, porque nós só temos capitalizado
Clécio, talvez 8 a 9% do total de trabalhadores no Brasil, mas a grande massa é em E repartição. deve ser lembrado do seguinte, diminui a natalidade e aumenta a longevidade. E o outro aspecto é o aumento da longevidade, a sobrevida dos idosos. Não é nem o cara, quando nasce, você vai viver 75 anos, vai passar 80. Não, é quem fez 60 anos. Quando você compara 1991, hoje, você paga 5 anos e meio a mais de benefícios do que aquela data. Porque a população envelheceu e está vivendo mais. mais. Então, naturalmente, o sistema ele começa a precisar de mais recursos para pagar benefícios que não tem. A estrutura etária da população, em 2000, era assim, a base da pirâmide era bem alargada. E hoje, quando você olha em 2020, o meio já está muito alargado, em 2040, essa turma do meio aqui já vai estar com 60, 70, o topo vai estar... Então, embora, Taliba, a gente ainda pode tirar o Brasil como talvez o país que tem uma população em idade ativa muito Mas o que alta, foi né? envelheceu mais rápido do mundo foi o Brasil. A nossa velocidade, nós envelhecemos em média 6 vezes mais rápido que qualquer país. O processo nosso é diferenciado. E tem mais 2 pontos que agravam essa discussão da crise do financiamento da Previdência. Qual é? Primeiro, é a revolução digital. As pessoas, com a revolução digital, com o seu smartphone aqui, que você estava fazendo as fotos aqui, as pessoas agora, elas aumentou muito o conta própria, aumentou muito aquele que trabalha para si, aumentou muito quem trabalha em casa, porque isso, o trabalho remoto ganhou grande dimensão e a tendência agora é aumentar mais ainda. Como a Previdência ela é baseada no salário, a relação de trabalho não é mais assalariada. Não é você estar pagando um servidor para você, para trabalhar para você, não. É você, é consigo mesmo. Espontaneamente. E se você for contratar alguém para trabalhar com você, você contrata alguém PJ. Personagem jurídico. É o MEI. Então, o que acontece? Em 2014, o salário fazia parte da massa de renda da família por volta de 64%. Em 2014, 64% da renda da família era salário, 20% salário. O resto, a família tinha algum imóvel alugado, etc. Em 2019, em 2018, esse número já cai para 55%, caiu 10 pontos percentuais. E daqui para frente, o que vai acontecer? Arnaldo Santos não vai mais trabalhar assalariado para ninguém. Arnaldo Santos vai ter sua empresa, vai ter o seu trabalho doméstico, vai criar um canal no YouTube, lá mesmo ele vai exercer a sua profissão brilhante de jornalista que você é. Então, as relações de trabalho no mundo estão mudando, no Brasil vai mudar também. Então, o sistema previdenciário baseado em salários, ele agoniza também, entende? Então, por conta de tudo isso, você precisa mudar o sistema. Como mudar o sistema? Pensar uma nova forma que é a discussão, porque o governo federal está propondo acabar, na verdade, ele está propondo o seguinte, não existe mais o sistema de repartição e vai todo mundo para um salário mínimo. E a partir daí, o Clécio, se ganha 5 salários mínimos, os 4 salários mínimos que passam do 1, ele vai depositar na caderneta de poupança. Ou seja, ele está estreitando o pilar de solidariedade. E dali para frente é tudo capitalizado. Tudo individual. Individual, mas não pode ser assim também. Individual para uma sociedade, quer dizer... Com as nossas diferenças. Isso foi o grande erro do Chile. Por quê? Porque o Chile, quando ele fez a reforma em 1981, ele foi exatamente nessa direção Chile, que o Paulo Guedes quer ir. É a inspiração, é a referência do Paulo Guedes. Mas naquela época, quando o Chile fez a reforma em 1981, quando eu me dediquei muito a estudar esse tema na década de 90, o que a gente observava? Aqui dali não vai dar certo. Aliás, eu só uma informação. O doutorado do professor Flávio Taliba, feito na Fundação Getúlio Vargas, foi sobre Previdência Social. Portanto, se está falando com alguém que estudou, que conhece isso, e o fez nos anos 90. Arnaldo, em 94, na minha tese de doutorado, eu já tinha apontado que nós, em 25 anos depois, nós entraríamos nessa situação que estamos hoje. O futuro chegou. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão, porque eu preciso também conhecer ou dar a conhecer para o assinante a realidade da Previdência no estado do Ceará.
porque o Ceará é um estado saudável fiscalmente, é um estado que investe com recursos próprios, paga suas obrigações em dia, mas o Ceará caminha também a passos largos, como os demais estados do Brasil, para ter problema com a Previdência se isso não for resolvido agora. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 Digital. Hoje com a participação do nosso convidado, o professor Flávio Ataliba, secretário executivo do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, e o sociólogo Clésio Arruda. Estamos tentando explicar para você entender a reforma da Previdência, a importância da Previdência para um país como o Brasil. Deve ser dito também que se o Brasil chegou a esta situação de pobres, necessitando dessa assistência, desse lado solidário da Previdência, nessa quantidade, o Estado tem toda a responsabilidade sobre isso, porque não teve, lá atrás, os cuidados necessários para crescer de forma sustentável, para gerar, inclusive, oportunidades para que essas pessoas que hoje se beneficiam dos BPCs pudessem ter tido a oportunidade de contribuir. Isso é bom que se diga. Isso também é responsabilidade do Estado, que não teve essa competência gerencial e política para criar melhores condições para inserir as pessoas. Portanto, se você cresce com uma população excluída, você não pode mais tarde estar querendo cobrar que essa população que já vem sofrendo pela exclusão, agora seja culpada dessa situação que aí está. Professor Flávio Ataliba, explicar rapidamente qual é a situação do Estado do Ceará, que o professor Clésio me lembrou uma coisa importante. Quais são as alternativas? O que é que se propõe? O PDT tem uma proposta alternativa, uma emenda substitutiva, da qual o senhor teve participação direta na elaboração, que propõe um outro modelo. Que modelo, que alternativas nós temos, portanto, para não ter uma reforma da Previdência, se não a ideal, pelo menos a possível, próxima da ideal? Você quer que eu fale primeiro do Ceará? Sim. Vamos falar. O Ceará, assim como todos os estados brasileiros, estão na mesma situação. Ou seja, a proporção de inativos em relação a ativos cada vez maior, certo? E com um agravante. Nesse ano, 2018, 2019, 2020, é que nós temos a maior proporção de pessoas que podem se aposentar. O que aconteceu, Arnaldo, no estado do Ceará 30 anos atrás, em 1988? A Constituição de 88 colocou para dentro do serviço público milhares de servidores, lembra? Sim. Né? Que estavam
numa situação nebulosa, informal, insegura, e legalizou todo mundo. Legalizou todo mundo. Ao legalizar, eu até entendo assim, o espírito da lei de organizar tudo isso, mas ao legalizar, você jogou um problema para daqui a 30 anos. Aquela época, porque 30 anos é agora. Ou seja, muita gente entrou no sistema que não tinha contribuído antes e está no sistema e agora vai se aposentar. Para vocês terem uma ideia de número, o Estado paga de benefício 3,3 bilhões de reais. Ano. 3,3. Como é que é feito esse rateio? Os servidores contribuem com 700 milhões, certo? A contribuição patronal do Estado, que é 22% em cima dos 11%, é aí na faixa de 1,1 bilhão. Então, 1,1 bilhão com 700 milhões dá 1,8 bilhão. Falta 1,5 bilhão para chegar aos 3,3 bilhões. Então, além de 1,5 bilhão que o Estado coloca como contribuição patronal, ele aporta mais do dobro. Mais 1,5 bilhão. Isso fez em 2018. Então, eu estou retirando, porque se o sistema, se ele supõe-se equilibrado, o servidor entrava com 700 e o Estado entrava com 1,1 bilhão, estava resolvido. Mas além disso, ele bota 1 bilhão. Mas quando ele coloca 1,5 bilhão, Clécio, ele está tirando da saúde, está tirando da educação, está tirando da infraestrutura, da segurança pública, etc, etc. Então, muitas vezes, o nosso público reclama com razão, né? Porque está faltando isso, porque não tem segurança. Muito bem, está tudo certo, tem que reclamar mesmo. Agora, olha a situação... Ou seja, o Ceará contribui hoje, então, portanto, com algo em torno de 108 a 110 milhões. Não, ele contribui 1,6 mais 1 ponto... mês. 1,6 mais 1,5 mais 1,6. Dá 2 pontos. Ele tira do orçamento 2,6 bilhões. Ou seja, mais de 200 bilhões todos os meses. Que poderia estar sendo investido em outras coisas, em políticas públicas, para pagar benefício. Isso por quê? Porque não foi feito o devido... vamos dizer assim, planejamento financeiro e atuarial lá atrás, que se colocou muita gente no serviço público contra da Constituição, etc, etc, e agora nós chegamos nessa situação. Tem uma corcunda de pessoas para se aposentar no próximo ano, que se isso acontecer, vai ser realmente, o Estado vai ficar com uma situação financeira muito difícil. Isso não é só o Estado do Ceará, é todo o Estado brasileiro. Por isso que nessa discussão da reforma da Previdência, os governadores estão pedindo que os estados sejam estados e municípios participem, ou seja, sejam inseridos nessa reforma, porque há um setor expressivo dentro da Câmara Federal que, por questões politiqueiras, posso chamar assim, estão querendo excluir os estados e municípios. Esse é o problema emergencial, de curto prazo no estado do Ceará. Agora, em 2014, nós fizemos o que chama de segregação de massas, ou seja, os novos servidores aportando, ou aqueles que se sentem motivados, eles passam a fazer parte de outro sistema previdenciário capitalizado, ou seja, ele está contribuindo e aquele dinheirinho dele não está sendo usado em nada, está sendo usado para ele mesmo, está guardado lá, porque no sistema do Estado também é repartição, é o RPPS estadual, é de contribuições entre gerações. A partir de 2014, nós fizemos essa agregação. Que isso remete a preocupação do Clécio. Sim, qual é a solução? De alguma forma, o Estado, nós demos a solução daqui para frente. Precisa resolver o passado. No passado. Você tem um passivo aí. Tem um passivo para resolver. Eu queria ver se a gente trazia uma discussão de entrada de recursos, né? Eu não tenho essa facilidade com números que o Ataliba tem, então eu trouxe aqui uma anotação aqui dos dados recentes, né? Se a gente soma quem está na informalidade, né? Mais desempregados, a gente tem um total de 50 milhões de pessoas. 45% da força de trabalho de vínculo vinculado é informal. E a informalidade reduz a base de contribuição, porque se o cara vai para a informalidade... Isso. Quer dizer, há alternativas que a gente não discute, né? Quer dizer, como incentivar e motivar a formalização. Porque quando essa discussão ela passa nos países maduros, do capitalismo maduro europeu, quer dizer, a formalização é muito ampla, né? Então você tem
os problemas do envelhecimento, mas houve um certo resguardo, né, que a gente, ao contrário de tentar a formalização, a gente busca, as nossas ações, elas precarizam. Né? Se a gente pensa também outras questões como as prioridades dos cortes, né? A gente tem teto para gasto na área social, mas a gente não tem teto, por exemplo, para o gasto do sistema financeiro, quer dizer, para o gasto financeiro, de você pensar, juro, né? Quer dizer, ele é aberto, e aí você tem isso aí como, na verdade, uma retirada de recurso, justamente para aqueles que não precisam, 1% mais rico da população. Esse ponto da contribuição para o sistema que você colocou é importantíssimo, por duas razões. A primeira razão é que essa discussão da Previdência deveria ter vindo junto com a discussão tributária, porque a informalidade, ela acontece, por um lado, pelo alto custo de contratação da mão de obra, que aí é tão caro que o cara prefere ele contratar de uma maneira informal, sem registro. Talib, olha, se você pensa a formalização como um caminho, por exemplo, para acesso a crédito, você está ampliando, inclusive, a possibilidade de arrecadação. Eu não estou discordando de você, não. O que eu estou só dizendo é que a questão da informalidade está ligada à reforma tributária. Isso. Mas tem um outro ponto ainda que talvez não há uma percepção clara disso. Um sistema previdenciário, para ele ser crível, ou você acreditar no sistema previdenciário, deve existir um vínculo muito forte entre o que você contribui e o que você vai receber. Então, assim, se o Arnaldo tem certeza que naquele sistema previdenciário, mesmo que seja de repartição, o que ele está contribuindo, ele vai receber exatamente no futuro, como a lei está dizendo, você se sente motivado a participar daquele, não é? Sim. Mas se você, por outro lado, eu estou colocando aqui, todo mês eu desconto 11% do meu salário, mas sei lá o que é que vai acontecer daqui a 20 anos com o meu benefício, sei lá que vem um presidente da República lá na frente e diz que agora todo mundo vai receber só metade do que contribuiu. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando um sistema previdenciário, para ele ser aceito, a relação entre contribuição e benefício tem que ser uma relação muito próxima, muito como é que se chama? Ela tem que ser muito bem vinculada. Se não for, o que acontece? Essa contribuição que você faz para o sistema previdenciário, você não enxerga isso, Arnaldo, como contribuição para um benefício futuro. Você vê isso como o quê? Como um imposto. Como um imposto. Aí quando você vê com o imposto, qual é a sua reação natural? Sonegar. Sonegar ou se evadir. Se evadir da Previdência. Da Previdência. Aí você aumenta a informalidade e que torna o sistema mais... Aliás, a análise comparativa entre pagamento dos tributos, né, e a não contribuição da Previdência tem uma relação direta, tudo a ver. Por que é que o sistema... Porque como eu pago imposto e eu não recebo em serviços, você evade. Eu me revolto e eu saio. E vou aí o quê? Eu vou sonegar, vou me defender. Mas na Previdência eu faço isso, Arnaldo, é parte, vamos dizer assim, dos males do sistema de repartição. Porque como ele é o contrato social, Estado e cidadãos com 20, 30 anos de longa duração, de média duração. Você pergunta, no Brasil, um país com as instituições tão estáveis, será que eu vou acreditar que daqui a 20, 30 anos eu vou receber aquilo que eu estou contribuindo? O cara pode ter uma lei e dizer assim, não, o que você contribui não vai ser mais reajustado. Pronto, acabou. A vantagem da capitalização, quando eu falo em capitalização, não é capitalizar tudo como foi feito no Chile, não. Por isso que a gente parte aqui já para quais são as opções. Né? Isso, que alternativas? Quando você capitaliza, Clésio, você coloca na sua conta de poupança o que você está trabalhando, esse problema que no repartição tem, na capitalização não tem. Por quê? Porque se o Arnaldo trabalhar hora extra, ficar aqui na televisão até mais tarde, ele vai ganhar mais e ele vai contribuir mais. Aí o Arnaldo vai lá no dia seguinte no banco, tira o extrato da conta dele de capitalização e vai ver que aumentou. Ou seja, quanto mais eu trabalhar... Quanto mais eu auferir, mais eu vou contribuir. Eu vou contribuir e vai receber no futuro, porque é você que está fazendo o controle da sua conta. Isso provoca o movimento ao contrário da repartição, que é de você evadir, você entrar no sistema e se tornar formal. Porque você quer contribuir para si próprio. Entende qual é a diferença? Agora, por conta disso, eu tenho que acabar o sistema de repartição? Não. Não.
a capitalização com a contrapartida da iniciativa privada, do empregador, que eles estão eliminando na proposta que aí está. Porque no Chile o que aconteceu, por que os benefícios no Chile na capitalização são muito baixos? Porque não houve contribuição patronal. Estão revendo agora. E segundo motivo, que quando capitalizou tudo no Chile, não tinha repartição, não tinha nada, só tinha um benefício mínimo se você não conseguir. A legislação chilena é o seguinte, que aquele fundo acumulado tinha muita restrição para investir fora do país. Tinha que investir dentro do Chile. Só que os investimentos do Chile não tinham rentabilidade o suficiente para garantir um bom recurso, um bom retorno das poupanças. E eu estou falando de uma sociedade rica, com maior grau de escolaridade do que o Brasil. Eles estão na OCDE hoje. Incluído a renda na OCDE. A renda deles... Eu estou falando de uma sociedade completamente diferente da nossa. Clésio, algum comentário a mais? Que a produção já me fala que o nosso tempo está se exaurindo. Rapidinho, né? Eu acho que do que nós conversamos, né, a gente tem que pensar que é necessário discutir a Previdência, não deva ser uma discussão de gabinete, né? Como ela interessa a população como um todo, tem que ser a população tem que ser chamada nos seus fóruns, os sindicatos patronais, trabalhadores. Quer dizer, há uma série de distorções que é anterior, é dentro e é fora. Quer dizer, nós chegamos a discutir o sistema por dentro. Exatamente. Né? As distorções que está interna, quando você compara legislativo, judiciário e o INSS, há aberrações, né? Aí precisam também ser trabalhadas. Então tem uma discussão larga a ser feita. Então não dá para tomar uma decisão imediata. Que nós não estamos participando dessa discussão. E você permite eu divulgar aqui meu canal no YouTube? É isso que eu ia lhe pedir, que você tem feito, o professor Talíbio tem um canal no YouTube para explicar, para fazer isso que o governo não está fazendo, que é esclarecer a população sobre todas essas, digamos, diferenças, benefícios e prejuízos que essa reforma, em sendo aprovada como está proposta, poderá trazer. Canal no YouTube Flávio Ataliba, economista. Por favor, vá lá. Lá tem vários vídeos explicando todas essas questões da Previdência. Nós, toda semana nós lançamos um vídeo novo. Inclusive, Clécio, eu e Arnaldo, nós fomos, nos primeiros programas, nós fomos à rua perguntar às pessoas sobre o problema. E o que a gente observou, Arnaldo? Ali que você gravou comigo vários programas. Um ponto comum a todas as pessoas entrevistadas. Completo desconhecimento exatamente do que é a Previdência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também comum, medo de perda do que tem hoje. Terceiro ponto, que aí já não é nem... é uma revolta até que eu percebi. As pessoas indignadas com esse corte, quer dizer, do salário mínimo para R$400, se for aprovado no BPC, conforme está proposto. Isso são... Assim, a população, mesmo desinformada, ela tem essa revolta. Então, é Flávio Ataliba... Economista. Muito fácil o endereço. Né? Eu vou mandar colocar em caracteres, inclusive, para a população. Bom, com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Esperamos ter explicado para você, pelo menos, os pontos mais importantes que suscitam dúvidas em relação ao projeto de reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso Nacional, que esperamos seja aprovado com as devidas retificações para a correção das distorções que está proposta, porque a reforma é inexorável. O Brasil reclama esta reforma, portanto, ela terá que ser aprovada, não do jeito que o governo está propondo. Né? Perfeito. Muito obrigado, professor Clésio. Muito obrigado, professor Ataliba. Prazer. Muito obrigado a você, assinante, e o nosso convite para o próximo Observatório. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.